Amados sobrinhos do tio mais simpático do YouTube. Conteúdo exclusivo só para membros, tá? Eu vou fazer a resposta aqui da live que todo mundo estava esperando lá, que foi essa com a Cláudia Helena, ex-assessora da Ana Hickman, que teve com o Feltrin. Pessoal, eu assisti a live inteira, não assisti enquanto estava rolando, porque eu não pude. Eu assisti depois que ela já tinha sido finalizada, mas assisti na íntegra, tá? Então vamos por partes. Eu gostei da live. Honestamente, esse assunto já me cansou, tá? Eu tenho feito no canal esse assunto e vocês têm assistido aí, quem acompanha o material que é aberto, vocês têm visto que eu tenho feito assim uma ginástica mental, né, intelectual, para poder dar algum sentido a alguns acontecimentos. Consigo dar por uma questão de analisar realmente a fundo os fatos e fazer essa análise em cima de acontecimentos da nossa própria sociedade. Como eu falei em relação a serem pobres de fato, por mais dinheiro que tenham ganhado na vida, como eu falei outras questões, né? Mas esse assunto, honestamente, já me cansou demais mesmo. É desgastante ter que entrar com isso para falar. Se eu tivesse assistindo como material deste caso, se eu tivesse assistido essa live de ontem, como sendo assim uma coisa terceiro ou quarto material que eu tivesse assistido sobre, ela poderia até me trazer alguma coisa. Honestamente, eu vi mais do mesmo. Claro que foi importante a presença da senhora Cláudia Helena, porque ela é tão falada, ela é tão citada, muitas vezes ela foi dita pelo Alexandre, né? Teve essa acusação agora em relação às assinaturas pela publicação do senhor Léo Dias. Então, claro que foi importante a aparição dela para que as pessoas vissem o rosto e ouvissem a voz dessa pessoa e que ela se manifestasse. Mas quando eu digo que foi cansativo para mim, que eu vi mais do mesmo, que foi a mesma coisa. Como era o comportamento da Ana, como era o comportamento do Alexandre, como era tal coisa. E me incomoda, o que me incomodou muito, não é culpa do Filtrin isso, mas o que me incomoda é a dificuldade das pessoas entenderem determinadas coisas. Muitas vezes foi perguntado se a Cláudia recebia 13º, se ela recebia férias, e ao mesmo tempo ela já havia respondido que ela não era CLT, que era CNPJ. Gente, eu tenho CNPJ. Se eu for trabalhar com alguém, mesmo que seja na função de funcionário desta pessoa, mesmo que eu aceite tudo que a Cláudia disse que aceitava, até lavar louça, mesmo que eu crie um vínculo de amizade com essa pessoa, mas se eu estou sendo contratado através do meu CNPJ, se eu já não determinar no meu contrato que eu quero ter direito, no caso de rescisão do contrato, uma multa contratual de X, se eu não colocar no meu contrato que eu quero ter direito a um período remunerado de ausência de trabalho, que seria equivalente a férias, não existe nada legal que imponha isso. Porque é um contrato de prestação de serviço de um CNPJ para outro CNPJ ou para uma pessoa física. E parece que as pessoas têm uma dificuldade de entendimento em tudo isso, e de um bom tempo para cá a gente analisa essa confusão do que é, e a gente fez isso inclusive na política. Alguns gestores confundem o que é público e privado, né? O cara vira prefeito, vira governador, ou vira presidente da República, ele acha que o que é do Estado é dele. Como tem muita gente que entra num trabalho e confunde a amizade com a função profissional. Então, pelo tempo que ela disse que já conhecia o Alexandre, pelo tempo que ela disse que trabalhou com a Ana, ela confundiu, e eles também, foi uma coisa mútua, né, de ambas as partes, confundiram a função de prestadora de serviço com a amizade. Isso é muito complicado. O fato em questão é, houve uma perícia particular em cima dos recibos.
Perícia particular, gente, não precisa ter muito conhecimento para isso. Mas perícia particular, eu repito, ela não tem validade jurídica. Uma perícia particular serve, sim, para embasamento de uma tese jurídica. Eu quero alegar alguma coisa no meu processo, então eu contrato um perito e coloco aquilo ali como sendo um argumento embasado na posição de um técnico sobre aquilo. Mas a perícia que vai realmente vigorar é a perícia oficial. E no caso aí, quem está fazendo a perícia e disse que ela era inconclusiva foi o DEIC. Então, não há, judicialmente, palavra que sobreponha a do DEIC. Não interessa se a letra está em caixa alta, grande, em cor vermelha, nada disso importa. O que importa é que essa perícia não tem validade nenhuma. As pessoas, de repente, empoderam muitos inimigos. Às vezes a gente acha e esquece o próprio tamanho e acha que o inimigo é grande demais. Ana Hickman, ela não é nenhum ser tão poderoso. Ela está apenas, estou partindo do pressuposto que os dois não tenham nada contra nem a favor judicialmente, tá? Vamos supor, supostamente, que realmente Ana Hickman não esteja mentindo. Vamos supor, supostamente, que o Alexandre seja inocente, apesar de todas as provas apontarem que há uma falsa acusação, e eu particularmente acreditar nisso, como eu já falei várias vezes aqui no canal. Mas vamos supor, tá? Sem juízo de valor. O que está acontecendo com a Ana Hickman são dois fatores. Não é que ela é a bambambam. Primeiro fato, ela está surfando numa onda de favorecimento de um momento no qual se está utilizando esta bandeira da mulher ser sempre vítima. Ela está surfando em movimentos que ela se uniu. A situação é tão delicada que qualquer pessoa que tente falar contra, às vezes se inibe. Então, muitas vezes um veículo de imprensa acaba até não dando voz a ela, mas também não a cala. E alguns veículos, através de assessoria, ou favorecimento, ou por lobby, por conhecimento, acabam dando chancela ao que ela está dizendo. Mas não é que ela seja uma mulher poderosa, não é que o que ela fale é lei, não é que ela possa acabar com a vida de qualquer um. Se a pessoa estiver na razão e conseguir provar isso, o tombo vai ser grande. Porque o que acontece? E isso é indiscutível. Quanto maior é a pessoa que vai ser desmascarada, maior é a queda e a vergonha que essa pessoa vai ter. Isso a história já provou. Isso acontece em qualquer parte do mundo. E a gente não pode ficar nesse papo de que, aqui é Brasil. O Brasil já provou que muita gente bilionária de verdade foi para a cadeia. Pode não ficar, mas também não volta a ser quem era antes. A gente tem aí o grande exemplo do Ike Batista, tá? Mas resumindo, em resposta à live, eu não curti, não gostei, achei que não precisaria de 2 horas para ser dito o que realmente interessava. Podia ter sido uma entrevista, um vídeo de 20, 30 minutos, nos tópicos importantes. Uma live que teve um engajamento de 10 mil pessoas, que foi o pico de gente assistindo, para um assunto que é mais do mesmo. A maior parte das pessoas que estavam ali estavam esperando uma grande revelação. Os pontos que realmente poderiam ser tocados, né, que seriam essas revelações, a própria Cláudia não pôde falar, até porque ela pode se comprometer judicialmente.
Você entende? Então é muito complicado isso daí, tá? E honestamente, do fundo do meu coração, tanto que estou fechando isso por dois motivos. Primeiro, porque vocês estão aqui como meus membros e muitos de vocês ainda têm a curiosidade, estão acompanhando esse caso. Mas eu acredito que mesmo assim vocês já estejam cansados disso. Até porque o Alexandre não tem se ajudado. Não tem. Tem situações que ele poderia ficar quieto, por mais indignação que ele sinta, que eu já falei que é legítima a indignação, isso é indiscutível. Só que às vezes, cara, a gente peca pelo exagero. E ele está exagerando. No final da live, o Filtrinho abordou a questão de não estar de acordo dele estar no podcast, de não estar de acordo dele estar entrando na política, mas também disse que entende que ele está numa situação difícil. Eu já me manifestei aqui várias vezes no canal em relação a essa questão do podcast, em relação à questão da política eu nem me manifestei não, mas eu vou me manifestar agora. A questão do podcast, eu acho, vocês desculpem, mas são 3 horas da manhã e eu estou gravando isso daqui para deixar em estreia para vocês, tá? Até porque os meus dias têm sido muito difíceis. E falo isso pelo carinho e amizade que eu sei que quem está aqui como membro do canal tem comigo. Senão não falaria. Em relação ao podcast, eu já me manifestei e disse o porquê. Ele poderia até estar no podcast. Ele poderia até abrir o próprio canal dele no YouTube, que eu acho até que seria mais legítimo. Que não precisa de muito para isso. Para você abrir um canal no YouTube, basta você ter um celular. Mas o tipo de podcast, eu já me manifestei várias vezes. Vocês que são membros aqui do canal, estão membros porque já viram esses meus comentários anteriores, não vou ficar resenhando sobre isso. Em relação ao podcast, ao Redcast, eu sou terminantemente contra, tá? Em relação à política, é aquela velha frase. Não basta uma frase machista horrível, mas serve para ilustrar, tá? Então, quero dizer que eu não acho a frase bonita, a frase é machista, mas ela serve para ilustrar. Então, vamos lá. Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que mostrar que é honesta. O momento agora é muito estranho a entrada dele na política. Qualquer cidadão, a meu ver, não tem somente o direito de entrar na política, tem o dever de entrar. Eu acho que todo mundo deveria ser filiado a um partido. Eu acho que todo mundo deveria participar de reuniões partidárias. Eu acho que todo mundo tinha que realmente aprender a verdade sobre o que é a política, até para parar de demonizar a política. Há muita distorção, há muita desinformação, e a gente está vivendo esse caos que está sendo vivido hoje pelas redes sociais, exatamente pelas pessoas não entenderem o que é política, tá? Então, assim, eu não sou contra a ninguém se filiar a um partido, não sou contra a ninguém se candidatar a algum cargo eletivo, desde que essa pessoa realmente tenha um porquê, tenha uma plataforma para isso. Ok? Ponto. Mas vamos falar especificamente do Alexandre na política. Soa, pode até não ser, pode não ser, mas soa como uma atitude oportunista. Soa como uma atitude de conveniência. Até porque o cargo eletivo que ele está tentando agora é para vereador da capital, do município de São Paulo. Ele, como vereador, ele não vai ter força em leis municipais para proteger os homens, como ele virou um defensor do homem. Um cara que está precisando de ajuda, está querendo ajudar. Nobre, mas é aquela velha história. Como é que um cego vai guiar um míope? Mas tudo bem. Ele pode até tentar criar um projeto
de uma casa de acolhimento, de assessoria municipal jurídica, mas já existe defensoria pública. Já existe, de fato, uma legislação para isso. Mas ele pode vir com essa bandeira, né? Como ele está falando sempre motoboys, e a gente sabe que a grande parte do público do Redcast é esse pessoal que paga uma assinatura premium e fica ouvindo o podcast como rádio enquanto está pilotando a moto, tá? Ele pode até vir com esse papo. E eu acredito muito que ele seja eleito em São Paulo para vereador. Acredito, tá? Se eu errar, vocês podem vir aqui depois e falar que eu errei. Até porque não precisa de tantos votos assim, e ele com esse papo que ele tem feito com esse discurso, por isso que eu acho que ele erra a mão, ou de repente ele não erra, ele está fazendo de propósito para ter esse engajamento, para ter essa base eleitoral. Muito, não vou cortar, não vou editar não, tá? Então vou tossir mesmo, vocês vão, né? Enfim, aqui é vídeo verdade, tá? Não tem maquiagem não. Então assim, eu vejo, né, que está tendo aí uma coisa muito bem fabricada, muito bem pensada estrategicamente. Essa entrada no Redcast, esse papo para esse público, além de ser uma zona de conforto para ele está tomando uma atitude completamente diferente do que o Márcio Meren, que sofreu muito mais do que ele, num caso muito mais grave. Mas eu não vejo isso como uma inocência. Vocês me desculpem. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, tem todo o direito de discordar de mim, mas eu não vejo essa entrada dele na política com este momento, com o que ele tem feito nas redes sociais dele e no Redcast, como sendo uma coisa casual, uma mera coincidência. Eu não vejo do tipo assim, simplesmente a vida deu a ele limões e ele está querendo fazer uma limonada. Não, lamento, gente. Eu já vi muita coisa na minha vida, espero que eu veja mais ainda, mas por tudo que eu já vi, pelo conhecimento que eu tenho de comunicação, de marketing, inclusive marketing político, já trabalhei em muitas campanhas no meu passado como publicitário. Já fui candidato, inclusive, a deputado federal em 2018. Eu convivi muito com a classe política, entendo muito de política. Então, alguns conteúdos que eu farei aqui para vocês vão ser voltados para a política, tá? Se vocês não curtirem, me avisem que eu paro de fazer. Mas eu não consigo enxergar essa entrada dele agora, neste momento, como ele está entrando, com uma coisa de uma mera consequência, uma simples consequência da vida, um momento que ele está entrando, sabe? Ou com a pureza de realmente querer fazer alguma coisa. Não. Para mim, na minha opinião, está sendo muito conveniente, está sendo muito bem pensado, inclusive estrategicamente, tá? Se eu fosse um cidadão de São Paulo, não estou querendo fazer aqui campanha contra o cara, estou aqui batendo um papo sincero com vocês, tá? Estou falando por mim. Eu, se eu fosse um cidadão de São Paulo, eu não votaria no Alexandre. Acho que eu fui bem claro, tá? Quem quiser votar nele e for de São Paulo, que vote. O voto é teu, você tem direito a votar em quem você quiser, mas vote ciente do que você está fazendo. E o que me incomoda muito também é essa necessidade, isso não é uma coisa só do povo brasileiro, não. Todos nós temos, né, queremos representatividade, todos nós escolhemos muitas vezes um político, às vezes até um artista, para dizer para a massa o que nós gostaríamos de falar,
que nós acreditemos que a pessoa pense da mesma forma que a gente, né? Este me representa. Eu, particularmente, não sei se é porque eu tenho voz, né, midiática dentro do meu trabalho, eu não preciso ser representado por ninguém. Mas o que me incomoda não é nem essa coisa do me represento. O que me incomoda é essa idolatria. Estou com o Alexandre, torço pelo Alexandre. Alexandre, você irá vencer. Alexandre, Deus te dará essa vitória. Gente, as coisas são muito simples. Há uma falsa acusação, ele está com bons advogados, tem todo um processo jurídico, ele tem direito ao patrimônio, ou pelo menos o que sobrar do patrimônio, e ponto final, entendeu? Algumas atitudes, ah, algumas coisas, a gente vê que a gente não está lidando com alguém que se veste com santo sudário, né? E é isso, meus amados. Eu acho que eu posso encerrar por aqui, né? Dei meu parecer sobre o que eu pensei da live, a resposta que eu estou dando da live. Eu, particularmente, não gostei. Assim, no sentido de achei cansativo ter que ouvir tudo de novo. E até para ser dito em relação às assinaturas e às provas, o que, de certa forma, tecnicamente falando, eu já sabia e tinha falado aqui no meu vídeo anterior. Mas, ao mesmo tempo, sou obrigado a reconhecer que foi importante a gente saber quem é esta Cláudia, né? Ver o rosto e ouvir a voz. Só que não precisava ser por mais de 2 horas, né? E com as pessoas fazendo perguntas que fogem completamente da realidade, entre elas a questão de não ter férias, não ter hora extra, se a pessoa não é CLT e tem um CNPJ e trabalha como prestação de serviço. Ninguém mandou ela lavar as calcinhas da Ana Hickman, ninguém mandou ela lavar os pratos da Ana Hickman, ninguém mandou ela ficar amiguinha da Ana Hickman se a relação dela era profissional. O erro foi dela, né? Foi dar demais para quem não merecia. E você sabe, eu sei que você sabe, no fundo você sabe que a mim tu encontras. Bela, tchau.